Olá! Hoje vamos desvendar um assunto que está dando o que falar. Uma possível mudança que pode mexer com o direito à cidadania italiana para muita gente. Pois é, uma decisão recente lá na Itália acendeu um alerta para milhares de descendentes de italianos no mundo todo. E a grande pergunta que está aí na tela é essa mesmo: será que a cidadania por descendência está em risco? Bom, essa história toda começa com uma jogada bem ousada de um tribunal regional italiano, uma daquelas que realmente muda o rumo das coisas e chama a atenção de todo mundo. Então, o que aconteceu foi o seguinte: lá em Campobasso, um tribunal bateu o pé e resolveu questionar uma nova lei de cidadania. O argumento deles? A lei parece ser inconstitucional. E por isso, eles mandaram o caso para a corte mais alta do país decidir. Tá, mas que lei é essa, afinal, que está causando todo esse barulho? Vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender o que está em jogo. Olha, o ponto central de tudo isso é um princípio conhecido como jus sanguinis. É o famoso direito de sangue. A lógica é bem simples. A cidadania vem dos antepassados, da família, e não do lugar onde a pessoa nasceu. E é aí que entra o tal do artigo 3 bis. Ele traz uma novidade que muda tudo, um prazo final. Pensa só, um direito que não tinha data de validade, agora tem um relógio correndo contra ele. E este slide aqui resume perfeitamente a mudança. Antes, era um direito permanente, que não se perdia com o tempo. Agora, existe uma data limite, 27 de março de 2025. Depois disso, o direito pode ser perdido. A juíza responsável por isso lá em Campobasso, a Cláudia Carissimi, não brincou em serviço. Ela construiu uma argumentação super sólida contra esse novo prazo. Vamos dar uma olhada nos pontos que ela levantou. O argumento principal dela é esse que a gente vê aí. A lei, na prática, está tirando um direito que as pessoas já tinham desde que nasceram. Nas palavras dela mesma, é uma perda substancial de um direito já adquirido. É forte, né? E a juíza apontou 4 problemas bem sérios com essa lei. Primeiro, a retroatividade. É tipo mudar a regra do jogo depois que ele já acabou, sabe? Não faz sentido. Segundo, o tratamento desigual, porque cria uma diferença injusta entre quem já pediu e quem ainda vai pedir. Terceiro, pode até violar leis da União Europeia. E por último, vai contra a ideia de que a cidadania é algo permanente, que só se perde se a pessoa quiser. E olha só esse quadro comparativo. Deixa o conflito escancarado. De um lado, a Corte Suprema já tinha dito que a cidadania é um status permanente. Do outro, essa nova lei diz que se perde o direito se não cumprir um prazo. Uma coisa simplesmente não bate com a outra. Com todos esses argumentos na mesa, o caso agora sobe de patamar. Estamos falando de um verdadeiro embate que vai ser decidido na Corte Constitucional. Então, o processo é mais ou menos assim. O Tribunal de Campobasso viu o problema, suspendeu o próprio caso e mandou essa batata quente para a Corte Constitucional resolver. E o mais interessante é que a Corte pode juntar esse caso com outros parecidos e dar uma decisão só, que vai valer para todo mundo. E é importante saber que esse caso de Campobasso não está sozinho nessa briga, não. Outros tribunais, lá em Turim e Mantua, já tinham levantado a mesma questão. Isso mostra que não é um caso isolado, é uma preocupação que está crescendo na justiça italiana. E atenção, porque já tem data marcada para algo importante, 11 de março de 2026. Nesse dia, os casos de Turim e Mantua vão ser analisados. E é bem provável que o caso de Campobasso entre no mesmo pacote. Se isso acontecer, a decisão vai ser uma só, valendo para o país inteiro. Ok, mas no final do dia, por que tudo isso é tão importante? Porque não estamos falando só de leis e tribunais. Estamos falando de pessoas de verdade, de famílias, de histórias de vida. E sabe quem começou essa história toda? 2 brasileiras. Elas, com as iniciais FCSC e RCSN, que estão buscando o reconhecimento do direito que veio do antepassado italiano delas, que nasceu lá em 1881. A história delas que deu início a essa discussão gigante. Então, o que está em jogo aqui é muito grande. É o futuro de um direito que conecta milhares de pessoas com as suas próprias raízes. A decisão que sair dali vai impactar um número enorme de famílias pelo mundo todo. E agora, a bola está com a mais alta corte da Itália. A decisão final é deles. E claro, a expectativa é enorme para milhares de pessoas que aguardam. A grande pergunta que fica no ar é essa aí. A corte vai de fato proteger o direito de sangue?